Você já parou para pensar que cada criança e adolescente tem um ritmo diferente de estudo? Como entender o ritmo do meu filho? Eu estou aqui com o diretor escolar do Colégio Adventista da Liberdade, professor Alberto. Muito obrigada pela sua presença. E já vamos para a primeira pergunta. Como entender o ritmo da criança, né? Cada aluno tem um ritmo diferente. Como conciliar essa dinâmica entre escola e casa? Obrigado, Gi. É interessante a gente pensar em ritmo, né? Porque a gente precisa ter um parâmetro para dizer que algo está acelerado ou está devagar, né? Então, quando a gente pensa no nosso filho ou filha, às vezes nós não temos o parâmetro do ambiente escolar, né? Dos coleguinhas, para saber se alguém está mais adiantado, está mais com maior dificuldade. E a escola tem isso. A escola consegue identificar isso. E nesse período agora de pandemia, que as crianças ficaram todas em casa, e através da aula online, e as famílias passaram também a assistir às aulas, né? Então a gente percebe que às vezes ali na tela, eu muitas vezes vi das minhas filhas, né, percebendo o ambiente ali, olhando e vendo o ambiente, não simplesmente um fundo de estudo, né? Às vezes a criança, inclusive isso é importante também para desenvolver o ritmo, aonde ela está estudando, quando a gente fala de uma forma online, às vezes ela está deitada na cama, está de qualquer jeito, ela não vai desenvolver, né? E é importante a gente pensar nisso também. E a gente, como escola, a gente consegue identificar. Nós temos profissionais para isso, que estudaram, que estão gabaritados para isso, para identificar, para fazer esse comparativo e perceber, ó, essa criança está com um ritmo tranquilo, esse é o caminho, e essa está com um pouquinho mais de dificuldade. E é quando a gente aciona, chama a família e procura trabalhar nessa parceria. Então, é importante ter esse parâmetro. E quem dá esse parâmetro para a gente? Para os pais. É a escola. Então, você já falou aí de uma parceria que eu acho isso muito importante a gente pontuar, de uma parceria multidisciplinar, né? O pai, às vezes a criança junto com algum psicólogo, dependendo da questão que ela tem, do ritmo. Porque falando em ritmo, já me vem à mente assim, muitas crianças têm dificuldade de aprendizado e muitos são diagnosticados errados, né? Tem diagnósticos errados. Então, como entender e como ajudar o meu filho a ter um diagnóstico certo e trabalhar em parceria com isso com a escola? O primeiro ponto é esse. Ter a confiança no colégio. Você escolheu o colégio, sabe que o colégio tem condições para diagnosticar, ou pelo menos identificar, não diagnosticar, porque o diagnóstico ele vem com a equipe multidisciplinar. Travou multidisciplinar aí, né? Só, Mas pode pegar. só pega essa parte aí. Primeiro ponto é confiar. Eu vou multidisciplinar, né? Tá. O primeiro ponto é confiar no colégio, como você disse. É uma parceria. E essa parceria ela é uma via de mão dupla. Então, a família com a escola e a escola com a família. Quando a escola identifica, porque a escola ela apenas identifica, não é ela que dá o diagnóstico, ela sinaliza para a família e pede para que a família procure uma equipe, sabe, passe com um fonoaudiólogo, com uma psicopedagoga, com um pediatra. São vários profissionais que podem identificar. Às vezes, um diagnóstico errado vai desenvolver a vida toda ou não desenvolver a criança. E aí ela é como se ela estivesse tomando o remédio errado, né, para a doença errada. Né? Então, isso é muito importante e é fundamental. Nós precisamos, como escola e como família, entender se o nosso filho, o nosso aluno, está no ritmo correto. Quem identifica isso? Principalmente, é o professor e a professora, que está ali no dia a dia. E nesse período de pandemia, as famílias passaram a se tornar também professores, né? Porque a gente passa a ver o filho e imaginando se ele está no ritmo correto. Será que ele está desenvolvendo? Será que ele não está? E o parâmetro quem dá é a escola. E nesse período de pandemia, mais do que nunca, né? E é importante porque nós estamos, graças a Deus, passando. Logo, logo voltaremos às atividades. E aí os ritmos passarão a, de alguma forma, ficarem equilibrados, né? Esse é um processo, mas é a escola que vai fazer. Você comentou de uma situação de um aluno. Pode trazer para a gente, que eu achei isso muito interessante, porque é a observação. É quanto mais você consegue observar o seu filho, quanto mais você consegue estar presente, e nesse caso a escola que auxiliou no diagnóstico. Exatamente. Eu acho que a pessoa mais gabaritada para conhecer o aluno, antes de ser aluno, é quem? É a família, é o pai e a mãe. A gente consegue identificar algumas dificuldades. Então, por exemplo, irritabilidade. Às vezes a criança está muito irritada, a gente não percebe, não descobre por que está tão irritada, está com dificuldade, com sonolência.
sabe? Começa a aula, já dispersa, não está prestando atenção, vai fazer atividade, faz a primeira questão, já a segunda já não sabe o que respondeu na primeira. Esse é o momento de sinalizar para a escola. Porque nesse período de pandemia, nós estamos separados por uma tela. No dia a dia, não. No dia a dia, nós temos ali, a professora está ali junto, né, acompanhando, já percebe e sinaliza. Eu tive uma experiência, eu sou da área de língua portuguesa, né, tive uma experiência com um aluno lá atrás, né, e ele foi meu aluno durante 3 anos. E nos 2 primeiros anos, eu percebi, como era na minha área, percebi muita dificuldade com a escrita dele. E sinalizei para a minha orientadora e para a família também. Foram feitos todos os processos, né, todas as análises, e descobrimos que ele era disléxico. Ele tinha dificuldade na escrita. E eu passei, como professor, a ditar a prova para ele, as avaliações para ele. Então, na aula, ele só acompanhava, porque o disléxico, às vezes, tem essa sensibilidade muito apurada, então ele assimilava. Quando chegava no momento da avaliação, eu chamava, vem cá, e eu fazia as perguntas para ele e ele respondia. Quando isso aconteceu, ele desenvolveu e foi embora. Hoje deve ser já formado aí já, né? Já faz um tempinho já. Tá bem, deve estar bem, graças a Deus. Então, já vou pegar aqui uma outra pergunta. Como saber qual é o momento de você acelerar o estudo do seu filho e qual é o momento também de retroceder, né? Às vezes a gente acelera demais e a criança começa a ficar angustiada também, ou adolescente. Então, como entender isso? Acelerar ou retroceder? Acho que o primeiro ponto, na verdade, é entender em que ponto que ele está, para saber se ele está acelerado ou se ele está devagar, né? Às vezes, nós, como família, nessa ânsia de querer ajudar, de querer fazer acontecer, a gente não percebe que o ritmo dele não está ruim. Ou seja, aquele momento era aquele momento para ele aprender aquilo e ele está desenvolvendo. Mas nós, família, muitas vezes os pais, aceleramos o processo, né? E aí vai sufocando a criança, vai deixando ela mais nervosa, porque ela percebe que ela não está conseguindo. E isso, quando ela tem um comparativo, ela percebe com os coleguinhas, por exemplo, na fase de alfabetização, ela percebe que o coleguinha começou a ler, começou a juntar as sílabas e ela não. Ela tem essa dificuldade. Se a família não, nesse momento, não incentiva, não busca da melhor maneira fazer com que a criança desenvolva, ela vai bloquear. E ela não vai desenvolver, ela vai passar para o segundo, para o terceiro, com muita dificuldade. E ela chega na fase, eu sou professor da área de 6º ano para cima, né? Com muita dificuldade com escrita, muita dificuldade. Ela vai ter dificuldade no vestibular, nas redações, no mercado de trabalho, tudo lá atrás. Começou com a dificuldade e não foi observado isso, não foi procurado ajuda, ou da parte da sinalização da escola e da parte da família. Então, isso é muito importante. Quando a escola sinaliza, é importante a família entender, compreender e buscar ajuda. Então, agora vamos entrar numa questão que também é um pouco delicado, é a rotina do filho, né? Como fazer essa rotina? Qual é a hora do lazer? Qual é a hora do estudo? Como fazer a rotina ser correta para que ele possa se desenvolver na escola? Principalmente nesse período, né? Que a rotina chama-se casa. Então, a criança ela está na sala de aula, ela está em casa. Quando ela está na hora do lazer, ela também está em casa. A hora do almoço, em casa. Então, é muito difícil para ela separar isso, né? Quem que vai fazer isso? Somos nós, os adultos. Então, um ponto fundamental que é muito importante. Primeiro, a criança precisa entender o momento que ela está no estudo, ou seja, em aula, desenvolvendo, fazendo as atividades, o momento que ela está sem nada para fazer de lazer, né? Aquele momento mais ocioso, e o momento que ela está revisando o conteúdo. Isso precisa ficar claro na cabeça dela, porque senão o que acontece? Isso vem os déficits, né, que a gente fala. Porque às vezes ela está fazendo uma atividade e a mente, ou o celular, alguma coisa, está pensando no programa que ela ia assistir, ou quer conversar com um coleguinha, ou pensando nos maiores, no caso, né? Quer ali conversar no WhatsApp, mas não está prestando atenção na atividade que precisa fazer. Não desenvolve aqui, não desenvolve lá também. Porque tem a questão social. É importante conversar, ter as interações. Mas ela perde o principal dela, que é nessa fase que ela está vivendo, que é o quê? De aquisição de conteúdo, conhecimento, que ela vai usar para o resto da vida. Para o resto da vida. Ela perde isso, esse gap, essa falha, vai ficar latente, né? Então, é importante ter horário, porque tem muita gente que fala assim, mas é que hoje ele quer fazer à tarde, hoje ele quer fazer de manhã. Não, é importante ter horário e ter rotina. A rotina é fundamental.
para o profissional, para o adulto, nós temos a rotina. Então, para a criança, para o jovem, para o adolescente, é fundamental ter rotina. Não é ser chato, mas nós precisamos, e nós como pais e como escola também, nós precisamos ter e desenvolver e criar essa rotina. Por isso que a gente tem a divisão das aulas, né? Então, a gente quando pega o horário, o aluno quando pega o horário, ele sabe que toda segunda ele tem português, matemática, história. Não é isso do acaso, não. Isso é para exatamente para desenvolver nele rotina. Só que quando... Agora eu vou falar um pouquinho pensando já na realidade pré-pandemia, né? Ou seja, e pós também, né? Quando voltar à normalidade. Quando ele está em casa, quem vai determinar essa rotina dele não é a escola, é a família. Então é importante a família desenvolver isso nele também, criar essa autonomia nele. Porque quando ele desenvolve isso, essa autonomia de estudo, de condições, de saber disseminar ou dividir, na verdade, o tempo do estudo, quando ele chegar no tempo do lazer, ele vai curtir bem o lazer. Por quê? Ele fez a primeira parte. Outro ponto importante, primeiro o estudo, depois o lazer. Primeiro o dever. Primeiro o dever. Depois o lazer. Em Depois tudo na lazer. vida é assim, Tudo né? na vida, exatamente. É importante. Porque às vezes a gente inverte e aí o lazer é sempre mais prazeroso do que o dever. E aí você perde o tempo ali, né, e fica mais tempo do que devia brincando, fazendo as atividades, e a escola, ou as atividades escolares ficam para segundo, terceiro, quarto plano. Exatamente. Quando der para fazer, não. E quando a criança, às vezes, já está cansada, né? O adolescente já está cansado. É isso mesmo. Professor, muito obrigada. Eu falei com um especialista em letras, pedagogia e pós-ingestão escolar. Então, você ouviu aqui muitas dicas e sugestões para que você possa potencializar a educação do seu filho. Se você quiser mais conteúdo, é só assistir aqui no nosso canal. Curte e compartilhe. Até a próxima.